Se você encontrou este vídeo, não foi por acaso. Há uma força invisível que o trouxe até aqui, um chamado sutil que sopra entre os ventos da necessidade e o sopro da fé. A oração de Florence não é apenas um conjunto de palavras antigas, é uma chave vibracional que abre as portas entre o medo e a abundância. Hoje, você não vai apenas ouvir sobre ela, você vai sentir. Antes de qualquer explicação, deixe-me te convidar a um ato simbólico. Escreva nos comentários com intenção verdadeira: eu recebo abundância divina. Quando você escreve essa frase, algo dentro de você se move. É o verbo se tornando carne, a energia do pensamento se tornando forma. O universo lê o que você declara. E quando você escreve, você assina o contrato espiritual com o milagre que está prestes a acontecer. Florence Scovel Shinn acreditava que a palavra é o canal mais direto entre a mente humana e o coração divino. Que cada afirmação pronunciada com fé tem o poder de reprogramar não apenas a consciência, mas também as circunstâncias. Se há dívidas em sua vida, sejam contas, promessas não cumpridas ou culpas não curadas, este é o momento de virar a chave. Porque, como ela dizia, nada se perde na mente divina, tudo se transforma. Talvez você tenha clicado neste vídeo por curiosidade, ou talvez por desespero. Mas o que parece acaso é, na verdade, sincronicidade. Uma lembrança sagrada de que a escassez não é o seu destino, é apenas o eco de uma crença antiga, pedindo para ser dissolvida. Hoje, você vai descobrir como o invisível responde quando a sua fé fala mais alto que o medo. Nesta jornada, vamos entender por que tantas pessoas experimentam a oração de Florence como um divisor de águas. Não apenas como teoria, mas como energia viva, um campo vibrante de libertação. Ao longo dos próximos minutos você sentirá algo mudar. Talvez um arrepio, uma calma inesperada, ou uma lembrança que reaparece para ser curada. Tudo isso faz parte do processo. Fique comigo até o final, porque há um decreto que sela esta experiência e marca uma nova linha do tempo na sua vida. Hoje você vai aprender o que é essa oração, como ela atua, quais sinais o universo envia quando a abundância começa a se manifestar e, principalmente, o que fazer para não perder esse portal quando ele se abrir. Respire fundo agora. Permita que o ar entre e saia suavemente, como se limpasse a poeira da mente. Há uma vibração sendo despertada dentro de você. O que começa como uma simples oração pode se tornar o seu maior milagre. Este é o momento em que o peso da dívida começa a se dissolver e a luz da prosperidade se aproxima em silêncio. A dívida. Essa palavra carrega um som pesado, quase metálico, como se ecoasse dentro do peito cada vez que tentamos pensar em soluções. Mas o que poucos percebem é que a dívida é mais do que um número num papel. Ela é um símbolo. Uma sombra projetada da nossa relação com o valor, o merecimento e o fluxo da vida. Por trás de cada conta atrasada, existe uma emoção não resolvida, uma crença silenciosa dizendo: eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. Muitas pessoas vivem com vergonha do próprio desequilíbrio financeiro, escondendo a dor como se fosse um fracasso pessoal. Mas espiritualmente não existe culpa nisso. Existe apenas um campo pedindo cura. Quando o dinheiro para de fluir, é porque a alma tenta nos mostrar algo que ficou estagnado. Florence dizia que toda falta é apenas uma aparência e que a verdade divina é a abundância constante. A dívida, então, se torna um professor invisível, apontando o lugar exato onde esquecemos quem realmente somos, canais da provisão infinita. A numerologia chama o número 666 de recalibração, o número da correção interior. Quando ele aparece, o universo está nos empurrando para reorganizar o que foi distorcido, limpar o campo e voltar ao centro da harmonia. É o lembrete de que não é preciso temer o recomeço, pois é nele que o poder retorna. Assim como a lua minguante libera o que já cumpriu seu ciclo, a alma também precisa soltar as crenças que mantêm a escassez em movimento. Na astrologia simbólica, a casa 2 representa o dinheiro.
o valor pessoal e tudo o que escolhemos possuir. Quando ela é tocada energeticamente, somos convidados a revisar o que acreditamos merecer. Se você sente que o dinheiro sempre escapa, talvez não seja o valor que falta, mas a permissão interna para recebê-lo. E é isso que a oração de Florence faz. Ela restaura a permissão. A dor de dever é uma dor de amor bloqueado, porque dinheiro é apenas energia, e energia é amor em movimento. Quando você nega o fluxo por medo, ele se retrai. Quando o aceita com gratidão, ele volta a circular. A dívida não é um castigo, é um chamado da alma para que você aprenda a confiar novamente. Então, ao invés de resistir, observe. Veja a dívida não como inimiga, mas como mensageira. Ela veio revelar o ponto exato onde a fé precisa nascer. E quando essa fé desperta, o peso começa a se dissolver. A partir daqui, você vai compreender como uma simples oração pode ser o código que transforma o peso do débito em ouro espiritual. Florence Scovel Shinn compreendia algo que muitos ainda tentam decifrar. A palavra cria realidades. Para ela, cada frase pronunciada com fé é uma semente plantada no campo invisível da vida. E quando essa semente é regada com emoção verdadeira, ela floresce em forma de experiência concreta. É por isso que sua famosa oração é tão poderosa. Ela fala diretamente à inteligência divina que habita em cada um de nós, despertando o fluxo da abundância que estava adormecido sob camadas de medo. A oração de Florence não é uma súplica, é uma afirmação de identidade. Ela ensina que você não precisa pedir prosperidade como quem implora, mas reivindicá-la como quem lembra o próprio direito de nascença. Quando você diz, tudo o que me pertence por direito divino agora vem a mim, está, na verdade, declarando a vida. Eu me lembro de quem sou. Eu sou abundância em forma humana. Essa lembrança muda o campo vibracional. Imagine a fase da lua nova, um céu escuro, mas cheio de potencial. É nessa fase que se plantam intenções. Assim é a oração de Florence. Uma lua nova interior que convida você a semear novos pensamentos sobre o dinheiro, o valor e a confiança. O elemento terra sustenta essa prática, pois traz a energia da estabilidade e da construção. A fé, quando enraizada, se torna uma ponte firme entre o invisível e o material. Se fôssemos traduzir o espírito dessa oração para a linguagem dos astros, poderíamos dizer que ela vibra como Capricórnio, o signo da disciplina espiritual aplicada à matéria. Ela pede constância, não desespero. Repetição consciente, não ansiedade. É a fé que trabalha todos os dias, mesmo quando o resultado ainda não é visível. Florence chamava isso de falar a palavra e soltar. A cada repetição, você reprograma não apenas o subconsciente, mas também o campo energético ao redor. As palavras formam ondas, e essas ondas, como o som, viajam pelo universo até encontrarem ressonância. É por isso que alguns sentem sinais rápidos, números repetidos, sonhos, pequenas oportunidades, enquanto outros percebem uma calma crescente, uma confiança silenciosa. Ambas são manifestações do mesmo poder. Neste momento, perceba, não é a oração em si que transforma, mas o estado de consciência que ela desperta. Quando você fala com fé, o universo escuta com precisão. O que você emana retorna. E quando essa emanação é de certeza, a realidade começa a se reorganizar para refletir isso. Agora, com o coração aberto e a mente desperta, é hora de entender o que realmente acontece dentro e fora de você quando essa oração é pronunciada. Porque o que Florence ensinava não era apenas fé, era ciência espiritual em ação, um processo de transmutação energética capaz de transformar dívida em fluxo, medo em confiança e falta em plenitude. Quando você pronuncia a oração de Florence, algo silencioso começa a acontecer dentro e ao redor de você. É como se as palavras criassem um campo magnético, um vórtice de reorganização energética que transforma o peso da dívida em uma frequência de liberação. A dívida é energia presa, e toda energia presa
busca movimento. A oração atua como uma chave que destrava esse fluxo. Ela não apaga a dívida no mundo físico de forma mágica, mas altera o campo interno de escassez. E quando isso acontece, o externo inevitavelmente se ajusta. Florence dizia: nada se perde na mente divina. O que é meu por direito volta para mim multiplicado. Essa frase contém o segredo da transmutação. Ao afirmar, você tira o foco da falta e o direciona para o retorno. A escassez deixa de ser uma prisão e passa a ser um espaço de potencial. É como transformar chumbo em ouro, um processo alquímico que começa no pensamento e termina na matéria. Pense na energia da fé como uma chama. Quando você repete a oração, está soprando essa chama. O medo aos poucos perde oxigênio. A culpa, o desespero e o apego se dissolvem na confiança. É nesse ponto que o universo começa a responder. E a resposta sempre vem, às vezes como uma oportunidade, outras vezes como uma intuição inesperada ou uma solução improvável que aparece do nada. Astrologicamente, esse processo é um trígono simbólico, um aspecto de fluidez entre mundos. É o encontro harmônico entre a fé, céu, a emoção, água, e a ação, terra. Quando essas três energias se alinham, o impossível se torna natural. Experimente o micro-ritual. Acenda uma vela branca, feche os olhos e repita mentalmente, em voz serena: o dinheiro que me é devido chega a mim de formas perfeitas, sob a graça e de maneira milagrosa. Enquanto pronuncia, visualize a dívida se transformando em luz dourada e fluindo de volta para você. Sinta a gratidão antes mesmo de ver o resultado. Em seguida, pratique a ação alinhada. Perdoe quem te deve, abençoe quem te pagou, abençoe o dinheiro que entra e o que sai. Tudo o que você abençoa, expande. Tudo o que você amaldiçoa se afasta. A gratidão é o motor secreto da abundância. Diga em voz alta: eu sou um canal da riqueza divina. Repita até que soe verdadeiro. Porque no momento em que a sua mente acredita, o universo confirma. O que antes parecia um labirinto de dívidas começa a se transformar em um caminho de libertação. E é aí que a verdadeira magia começa a se revelar, quando o invisível se organiza para devolver o que é seu por direito. A transformação provocada pela oração de Florence é tanto espiritual quanto científica. Existe um ponto de encontro entre a fé e a física que ela intuía com sabedoria. O campo invisível onde vibração e intenção se unem. O dinheiro, assim como todas as manifestações materiais, é energia condensada. E energia responde à frequência. Quando você se conecta à vibração da abundância, tudo o que vibra em falta começa a se dissolver, como gelo derretendo sob o calor do sol. A ciência moderna chama isso de ressonância. O universo é um espelho vibracional. Aquilo que você emite é refletido de volta. Quando a mente se enche de medo e ansiedade, ela sintoniza o canal da escassez. Mas quando o coração vibra em confiança e gratidão, a sintonia muda e a realidade se ajusta. Florence traduziu esse princípio em linguagem espiritual simples. A palavra certa, pronunciada com fé, dissolve qualquer obstáculo. A oração é um instrumento de reprogramação neural e emocional. Cada repetição cria novos caminhos no cérebro, substituindo padrões de limitação por códigos de prosperidade. É como instalar uma nova frequência dentro do seu sistema interno. A energia da fé se torna uma onda contínua, empurrando o medo para fora do campo vibracional. E nesse movimento, a vida começa a responder com novas oportunidades, pessoas, ideias e soluções. A numerologia vê o número 888 como o código da abundância ativa. Ele representa o infinito em movimento, o fluxo que nunca se esgota. Quando esse número aparece, é sinal de que o campo energético está pronto para receber. Muitos relatam ver o número repetidamente após praticar a oração de Florence. É o universo sinalizando que o canal foi aberto. Mas há um ponto essencial.
A oração não é um feitiço para forçar o universo. Ela é uma ponte de comunhão. Quando você ora com fé, você se alinha à inteligência divina, e esse alinhamento cria harmonia. O medo tenta controlar, mas a fé permite o fluxo. Por isso Florence sempre dizia que a resistência é o verdadeiro bloqueio da prosperidade. O segredo está em confiar no invisível com a mesma certeza com que acredita no visível. O que você sente é o que cria. E quando a emoção da gratidão antecede a manifestação, o milagre já começou. Agora que o entendimento racional se uniu à fé espiritual, é hora de olhar para dentro e identificar os sabotadores que ainda tentam manter o fluxo bloqueado. Porque a verdadeira batalha pela abundância não acontece fora, acontece dentro. Dentro de cada pessoa existe uma guerra silenciosa. De um lado, o coração sussurra confiança, dizendo que tudo vai dar certo. Do outro, a mente grita dúvidas, lembrando contas, prazos e fracassos antigos. Essa é a luta invisível que impede o milagre de se manifestar. Florence sabia disso. Ela dizia que o maior inimigo do homem não é o mundo, mas os pensamentos que ele permite habitar dentro de si. A escassez não começa no bolso, começa na mente. Cada vez que você diz, não posso, é difícil, nunca dá certo, uma pequena porção de energia vital é drenada. E quanto mais você repete essas frases, mais o subconsciente as transforma em ordens. Por isso a oração de Florence é tão poderosa. Ela não luta contra o medo, ela o substitui. Onde antes havia desespero, entra a certeza. Onde havia dúvida, entra a confiança. Essa batalha interior é como uma oposição astrológica. Duas forças que se atraem e se repelem ao mesmo tempo. A fé quer avançar, mas o medo tenta puxar de volta. O segredo não é eliminar o medo, e sim escolher não obedecê-lo. A fé não é ausência de medo, é decisão de caminhar mesmo com ele. Imagine-se no centro de um campo energético. De um lado, um vórtice escuro feito de preocupação, do outro, um espiral dourado feito de confiança. A cada pensamento, você escolhe qual vórtice vai alimentar. A escolha consciente é o ponto de virada. A cada vez que você escolhe a fé, o espiral dourado cresce, empurrando a sombra para longe. É aqui que muitos desistem, no exato momento em que o milagre começa a se formar. O ego tenta recuperar o controle sussurrando, isso não vai funcionar. Mas é nessa hora que você precisa lembrar. A fé é uma decisão repetida diariamente. Assim como se treina um músculo, treina-se também a vibração. Pegue um papel e escreva agora. Eu me perdoo por ter medo da prosperidade. Eu escolho acreditar mesmo sem ver. Essa simples frase abre espaço para o fluxo, porque o perdão é a energia que desarma o sabotador interno. Quando você perdoa a si mesmo por ter acreditado na escassez, o universo entende que o ciclo terminou. Repita em voz alta. Eu sou digno do bem total. Sinta as palavras como se viessem do seu centro. Elas não são apenas sons, são decretos. A verdadeira prosperidade começa quando a mente se curva ao coração. E é nessa entrega que o invisível começa a agir, preparando o cenário para a virada que está por vir. Havia uma mulher chamada Elisa. Trabalhava muito, mas parecia que o dinheiro sempre escorria pelos dedos. Suas dívidas aumentavam e o desespero se tornava rotina. Dormia pouco, chorava em silêncio e orava pedindo ajuda, mas nada parecia mudar. Até que, numa noite, um vídeo antigo sobre Florence Scovel Shinn apareceu na sua tela. Era a mesma oração que você está ouvindo agora. Elisa sentiu um arrepio. Era como se o universo tivesse falado. É por aqui. Ela decidiu tentar. Durante 21 dias, todas as manhãs e noites, repetia a oração. Tudo o que me pertence por direito divino agora vem a mim, sob a graça e de maneira perfeita. No começo, sua mente duvidava. Parecia tolice, palavras soltas no ar. Mas algo dentro dela insistia para continuar. No 10º dia,
Começou a notar sinais estranhos. O número 777 aparecia em recibos, relógios e placas. Sonhou com um rio cristalino, símbolo de fluxo e purificação. No 21º dia, recebeu uma ligação inesperada. Um cliente antigo que devia há meses pediu para renegociar o valor e pagou parte adiantada. Logo depois, outra oportunidade apareceu. Um trabalho extra que cobria o que faltava para quitar uma das dívidas. Elisa não acreditava apenas na coincidência. Ela sentia que algo profundo tinha mudado dentro dela. Ela começou a fazer um pequeno ritual. Todas as noites acendia uma vela branca, agradecia pelo que havia recebido e repetia a oração olhando para a chama. Disse que pela primeira vez, o medo do futuro desapareceu. O dinheiro voltou a fluir, mas o mais importante é que a paz voltou com ele. O segredo não estava no dinheiro em si, mas no novo estado de consciência que a oração despertou. Elisa compreendeu que prosperar não é conquistar algo fora, e sim abrir espaço dentro. Quando ela se alinhou à energia da gratidão, o universo respondeu. Histórias como a de Elisa se repetem com quem pratica a oração com fé e constância. Porque o campo espiritual reconhece a vibração da confiança. É como se o universo dissesse: agora você está pronta para receber. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer agora. Não apenas ouvir, mas aplicar o protocolo da abundância de forma prática, consciente e protegida. Porque a fé precisa de corpo, de ação, de um gesto que transforme intenção em realidade. A oração de Florence é a semente, mas o protocolo da abundância é o solo fértil onde essa semente germina. Ele segue o mesmo fluxo da lei da atração, que une intenção, emoção, ação e liberação. A primeira etapa é a clareza. Escreva, de forma simples e direta, o que você deseja transformar. Não diga, quero sair das dívidas, e sim, sou próspero, e todas as minhas dívidas se transformam em bênçãos. A mente subconsciente não entende negação, ela apenas obedece à vibração. Declare sempre a realidade que deseja ver, não a que teme. Depois, entre na segunda etapa, a emoção elevada. Feche os olhos, respire fundo e imagine-se vivendo a abundância que deseja. Sinta a leveza de ter suas contas pagas, a alegria de ver o saldo positivo, a paz de dormir sem preocupações. O segredo está em sentir agora o que você acha que só poderá sentir depois. O universo não responde a pedidos. Ele responde à frequência do que já é. A terceira etapa é a ação alinhada. Faça algo concreto, ainda que pequeno, para movimentar o fluxo. Pode ser organizar as finanças, doar algo que não usa, pagar um valor simbólico de uma dívida. Cada ação física é um sinal energético de comprometimento. Florence chamava isso de andar pela fé. É dizer ao universo, estou pronto para receber e ajo como quem já recebeu. Por fim, a liberação. Depois de declarar, sentir e agir, solte o controle. Não se preocupe com o como. O como pertence à mente divina. A sua parte é manter a vibração de confiança. Se duvidar, respire e repita. Sob a graça e de maneira perfeita, tudo se resolve. Você pode realizar este protocolo em casa em poucos minutos. Acenda uma vela, respire no ritmo 478 e visualize uma porta dourada se abrindo diante de você. Atrás dela, um fluxo de luz dourada desce, envolvendo seu corpo. Diga mentalmente, eu recebo a abundância divina que me pertence por direito. Sinta a vibração dessa afirmação percorrendo o peito. Finalize com um gesto de proteção, banho de sal grosso, incenso ou uma breve oração de gratidão. Tudo o que você envia com amor retorna multiplicado. E lembre-se, esta prática não substitui responsabilidade, mas a torna sagrada. Agora que você aprendeu o método, é natural querer saber. Como saberei se funcionou? Quais sinais o universo envia quando a abundância começa a chegar? É o que vem a seguir. O momento em que o invisível começa a falar em códigos.
Quando o protocolo está feito e a oração foi entregue ao universo, os primeiros sinais começam a aparecer. Eles não surgem com trombetas, mas com sutileza. São toques delicados da vida dizendo: sua vibração mudou. O universo se comunica através de códigos, e quem escuta com o coração entende. Às vezes a resposta vem em forma de números repetidos, como o 888, que representa o fluxo da abundância, ou o 1111, o portal da manifestação. Outras vezes, surge um sonho claro, uma coincidência improvável, ou até uma frase que alguém diz e parece resposta direta às suas orações. O segredo está em observar sem ansiedade. Muitos esperam uma mudança imediata, mas o universo trabalha em silêncio antes de se revelar. Há quem sinta uma leveza repentina, um cansaço que vai embora, uma paz que toma o corpo. Esses são sinais de alinhamento. A energia pesada se dissolve e o campo começa a se reequilibrar. Mesmo o silêncio é um sinal. Quando nada acontece externamente, é porque o universo está ajustando o interno. É o momento de confiar mais do que agir. Evite reclamar, duvidar ou comentar demais sobre o processo nas 48 horas seguintes ao ritual. Essa janela é sagrada. O campo está se reorganizando e toda palavra lançada é uma semente. Fale apenas o que reforça a fé. A manutenção é simples. Todas as manhãs, respire fundo e repita em voz calma: eu sou próspero, protegido e guiado. Faça um pequeno gesto de ordem. Arrume um canto da casa, limpe sua carteira, organize algo que represente o fluxo. O universo responde à clareza. À noite, antes de dormir, agradeça mentalmente por tudo o que já tem e por tudo o que está vindo. A gratidão é o combustível que mantém o portal aberto. Se surgirem números repetidos, coincidências, lembranças ou emoções intensas, não tente interpretar demais. Apenas reconheça: eu vejo o sinal. A cada reconhecimento, o campo se fortalece. É assim que o invisível se manifesta no visível, pouco a pouco, até que o novo fluxo se torne natural. Comente agora: eu recebo abundância divina. Esse decreto não é para o algoritmo, é para o universo. Ele sela sua intenção no campo coletivo de prosperidade. E à medida que você afirma, uma nova frequência se ancora em você, preparando o terreno para o momento final, o decreto que encerra o ciclo e abre o portal definitivo da prosperidade. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabia que esta mensagem era sua. Nenhuma palavra foi por acaso. Tudo o que você ouviu até agora foi um preparo, um despertar lento e amoroso da sua consciência de abundância. Você não é uma pessoa comum. É um canal da fonte divina, e o que antes parecia um fardo, agora se revela como um portal. Lembre-se da lição de Florence. Nada é impossível para a mente que sabe sua conexão com o divino. Suas dívidas, sejam materiais ou emocionais, não definem o seu valor. Elas apenas mostraram onde a fé precisava florescer. E hoje, nesta vibração, a antiga energia de falta começa a se desfazer. Você já está conectado à frequência da provisão, e o universo reconhece a sua nova assinatura vibracional. Relembre mentalmente tudo o que aprendeu: o perdão, a clareza, o ritual, a confiança silenciosa. Cada parte do processo foi um degrau. Agora, chegou a hora de selar o ciclo. Respire fundo. Imagine uma luz dourada descendo sobre você, preenchendo o peito, as mãos, os pensamentos. Essa luz representa o fluxo infinito da prosperidade que sempre esteve disponível, apenas aguardando o seu sim. Repita comigo em voz firme e amorosa: eu libero toda dívida, visível ou invisível, e recebo o fluxo infinito da abundância divina. Tudo o que é meu por direito sagrado chega a mim sob a graça e de maneira perfeita. Sinta as palavras como um decreto, não como desejo. Elas são a sua nova realidade se formando diante de você. Agora, imagine-se atravessando um portal de luz dourada. Do outro lado, a tranquilidade, segurança
plenitude. O passado fica atrás, dissolvido. À sua frente a vida flui com suavidade. Você se tornou o canal através do qual a abundância se manifesta. Comente abaixo. Eu recebo abundância divina. Essa é a senha energética que sela seu compromisso com o fluxo. E enquanto escreve, perceba. Você não está apenas repetindo palavras. Está ativando uma nova linha do tempo. Fique atento. Os próximos dias podem trazer sinais, sonhos, ideias ou oportunidades. Cada detalhe será uma confirmação de que o portal se abriu. E quando isso acontecer, lembre-se, esta oração não terminou aqui. Ela apenas começou a viver dentro de você. O próximo milagre já está a caminho.